tá aí, quem traz as atualizações pra gente é o Thiago Metzger, do Instituto Bem Ambiental. Oi, Thiago, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Bem-vinda de volta também, retomando hoje. Obrigada, boa Espero noite. que seja tudo bem aí com vocês. Tudo ótimo, Thiago, e pelo visto muito bem aí na COP30 também. E agora, no início desse tema, a gente exibiu imagens da Barquiata, né, que foi realizada hoje, um movimento simbólico aí da Cúpula dos Povos, né, pessoas de diversos países, a gente sabe que estavam presentes ali, que participaram deste momento, né. Qual que é o significado deste ato, hein, Thiago? Síria, isso é interessante porque a COP agora realmente ela está virando uma conferência literalmente das partes, mas de todas as partes envolvidas, não só dos países, porque o que aconteceu ontem com essa manifestação dos indígenas chamou muita atenção, porque foi uma coisa praticamente nunca vista. Eles adentraram, tinha pouco mais de 10 minutos que eu tinha saído aqui da Blue Zone, eu cheguei a ver esse grupo de manifestantes entrando, passando na rua principal, mas não soube que eles tinham entrado, somente depois pelas notícias. Entraram, avançaram, infelizmente, teve pessoas feridas. Hoje, como vocês relataram, a segurança estava outra, totalmente modificada, realmente agora com a GLO, né, aqui tomando conta, mas assim, me passa uma mensagem e eu não sei se vocês podem escutar, porque eu ainda estou aqui dentro da Blue Zone, mas está tendo um canto indígena num pavilhão aqui ao lado agora, porque está virando agora uma conferência da ação, não era isso que queriam, a agenda da adaptação, a agenda da ação, inclusive com a manifestação de outros interessados que não são só os países, Ciro. Tá certo, Thiago. Agora foi inaugurada também essa aldeia COP, né? Que é um espaço montado aí para abrigar indígenas, brasileiros e também estrangeiros, né? Durante essa COP30. Eu queria que você falasse um pouco mais da representatividade desse espaço para a gente. É um espaço realmente para compartilhar essas experiências, tanto dos povos indígenas tradicionais, como quem é de fora. Uma das mensagens principais desse espaço, Síria, é colocar a realidade desses povos originários, colocar a realidade da Amazônia frente a frente para quem não fazia ideia. Tem pessoas aqui dentro da Blue Zone, né, principalmente os estrangeiros, que literalmente estão chocados com a chuva de todos os dias. Estão chocados com aquela... A gente está aqui dentro do pavilhão por volta de 3, 4 horas, é uma chuva intensa. Eles não conseguem entender como que em 40 minutos, realmente assim, do nada, cai uma precipitação de 40 milímetros, 50 milímetros e logo depois só abre. Então acho que esse espaço, Ciro, ele representa isso. Ele representa um espaço para que quem é de fora conheça de perto e quem é daqui, os povos originários indígenas, possa também se expressar, possa estar em contato com pessoas de outras nações para poder transparecer a processo da sua cultura local, sobre os seus artesanatos. É um espaço bem agradável aqui dentro. Thiago, a gente hoje, mais cedo um pouco aqui, a gente falou sobre uma pesquisa de avaliação do governo Lula e tudo, como é que ele está indo, e eu estava comentando aqui com um especialista falando o seguinte, que cada dia muda, né? Cada dia que vai passando muda a avaliação, depois muda, depois sobe, depois desce, aí todo dia que você está aqui a gente pergunta, aí, qual que é a impressão que você está tendo agora, que você teve hoje, de que as ações aí estão sendo efetivas? Você acha que vai ter resultado, que a gente vai ter resultado? Ô André, como você sabe bem, assim, eu acompanho essa agenda há 10 anos e eu sei que essa agenda, os resultados não são de uma hora para outra. Por exemplo, agora, hoje começou uma pauta de agenda de negociações da parte do agro. Inaugurou uma área agritech, agrizona aqui dentro da Blue Zone e começa a se desenvolver mais, porque hoje também é um dia temático de segurança alimentar, de saúde, né, de transparência da informação. Então, assim,
Começa-se uma pauta agora em relação ao agro para que possam tentar chegar a alguns acordos. Algumas agendas se iniciam, outras já dão andamento. Eu posso citar a agenda de perdas e danos. A agenda de perdas e danos que foi aprovada na COP28 há 2 anos atrás, um fundo de 100 milhões de dólares, agora já estão começando a medir resultados. Então agora já teve uma reunião documental para se começar a coletar os resultados dessa agenda de perdas e danos para que isso garanta experiências e trocas para o futuro. Então, assim, eu acredito que nós vamos avançar bastante, apesar de inúmeras dificuldades que estamos tendo, inclusive de infraestrutura. Mas não vai ser aquele resultado de 1,3 trilhões de dólares, por exemplo, do financiamento climático, André. Tá certo. Agora eu quero saber de você o seguinte, Tiago. Eu vi aqui em alguns portais de notícia hoje destacando que também houve discussões, muitas discussões hoje em relação aos empregos do futuro, empregos verdes, né? Eu sei que são muitas discussões aí durante todo o dia, mas o que você conseguiu acompanhar, o que você ouviu em relação a esse empreendedorismo de futuro, a esse emprego verde, hein? Desculpa, seria dos empregos verdes que você se refere? Exatamente. Exato. O retorno aqui não tá tão bom, mas olha, é outra pauta que começa a se trabalhar. A questão dos green jobs, que são processos relacionados já agora a uma agenda de baixa emissão, são trabalhos relacionados a oportunidades de grupos vulneráveis que não estavam nessa agenda. É um processo também que começa a ter mais notoriedade da COP. Olha que interessante, nós falamos aqui agora de 2 assuntos, né, como a parte do agro e de empregos verdes, que não era um assunto comum. Não era um assunto que era tratado com maior expressividade nas COPs. Então são agendas, Círio, que ela começa a ser trabalhada, começa a dar oportunidade, visibilidade, mas que ainda não tem grandes resultados. Mas como viver no mundo de baixa emissão, de novas tecnologias, de novos processos industriais, sem ter pessoas capacitadas para trabalhar nessas áreas? Então é um pouco do que essa agenda coloca dentro de uma perspectiva de médio a longo prazo, de substituição da tecnologia chamada cinza por uma tecnologia mais verde. Agora, Tiago, você acha que o fato, como é que está sendo repercutida aí a informação de que, por exemplo, o Brasil sediando a COP30, né, aumenta muito a nossa responsabilidade aqui, acabou sendo autorizada a a pesquisa de petróleo ali na região amazônica, isso acabou ficando meio contraditório no meio do caminho. Está havendo algum tipo de pressão para o Brasil aí, para a gente tomar realmente a frente dessa luta? Olha, a pressão, ela não é pouca. A pressão no Brasil, ela, primeiro, por sermos aí detentores da maior floresta tropical do mundo. E aí, quando você sai dessa agenda climática, a percepção dos países é seu território, soberania, você deve cuidar. Só que com o chapéu da agenda climática, André, começa a responsabilidade a ser diferenciada. Sim, o Brasil ele tem uma responsabilidade, por exemplo, de proteção das suas florestas, porém, ele tem direito a criar maiores elementos para proteger suas florestas. É o caso do financiamento climático para fiscalização, para poder garantir uma regularização de terras, para poder garantir uma bioeconomia voltada mais na Amazônia para empregos verdes. Então, uma série de quesitos que a gente pode ter direito. Além da pressão da floresta, nós temos a pressão da COP30. Por muito se critica ainda a escolha do Brasil, mas como a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, André, o Brasil ele foi escolhido por uma série de motivos e a COP30 não ser no Rio de Janeiro ou não ser em São Paulo, onde teria uma infraestrutura já pronta para isso, também tem um motivo. O governador Helder Barbalho, do Pará, ele é um mantra, em todo momento que ele é encontrado, que ele é entrevistado,
ele coloca sobre a capacidade do Brasil em desenvolver eventos onde não tem infraestrutura. Não deixa muita gente confortável, mas é um fato que estar aqui com todas as suas dificuldades, inclusive para as pessoas se adaptarem a esse calor, ao calor que está aqui, é um desafio muito grande. Então, assim, são vários elementos. Você citou aí a Foz, o petróleo da Foz, do Amazonas. Inclusive, a Venezuela já está pressionando também o Brasil para que dê continuidade nesse projeto e que acelere. Pode ser que agora vai trabalhar mais pesquisa, quantidade, qual o volume realmente, o potencial econômico que nós temos com essas novas jazidas de petróleo. Mas a Venezuela, como também teve recentemente, ela pressionou o Brasil. Então, vamos continuar a fazer essa exploração. E por mais que eu achei uma falta de time do Brasil em anunciar uma licença, em ter um momento desse logo antes da COP, há pessoas que entendem como um movimento assertivo para garantir o uso responsável desse recurso, mesmo na agenda de diminuição de emissões de gases de efeito de estufa, André. Agora, Tiago, uma das notícias que chegaram hoje de Belém, aí no Pará, da COP30, é que a CBF lançou hoje aí o programa CBF Impacta, que é voltado para a sustentabilidade, com foco principalmente em ações ambientais, sociais e também de governanças, né? Ao que tudo indica, esse é o primeiro projeto, a CBF vai ser a primeira confederação de futebol do mundo a atingir neutralidade plena de carbono. Para você que está acompanhando todas essas discussões aí, está sentindo a vibração, né, de toda essa tentativa, de tudo que está sendo feito para que a gente possa ter um cenário melhor no futuro ambiental. O que isso significa, hein, Tiago? Eu entendo que sim, Ciro. Nós estamos evoluindo nessa agenda de novas oportunidades, de uma economia diferenciada. E você ter hoje, como a CBF e várias outras instituições, uma pauta de baixa emissão ou mesmo de neutralidade de emissão, eu entendo que isso é um caminho sem volta. Hoje não podemos pensar de um evento a uma nova indústria ou uma nova economia que não considere um cenário de baixas emissões. Isso hoje é uma premissa para que um negócio tenha viabilidade, seja negócios sociais, seja negócios privados ou mesmo negócios públicos. Se for voltar a fazer a exploração da Foz do Amazonas, que essa exploração, mesmo sendo uma exploração de altíssimo potencial de emissão de gases, que ela seja feita na sua melhor prática, na sua melhor forma. O Pacto para a Sustentabilidade, o Pacto para a Diminuição das Emissões, ele está diretamente relacionado à agenda do Acordo de Paris, de mitigar, de diminuir, para manter até 1,5 graus, bem como os projetos que neutralizam as suas emissões daquelas que são inevitáveis. Você tem que fazer um evento, você ainda tem transporte. Nós mesmos, Ciro, viemos de motorhome para cá, e o motorhome ele tem um grau de emissão, mas também tivemos a neutralização de emissão desses gases. Então, não há mais como um negócio, seja ele de qual origem for, não considerar uma pauta de redução de emissões. Eu tive hoje aqui, Ciro, com a Mombac, que é uma instituição que hoje tem os maiores projetos de reflorestamento, de regeneração e de créditos, vamos dizer, de carbono. Recentemente fecharam grandes negócios com a Fórmula 1, com o Google, na sua mais recente. Então, isso ilustra esse cenário, que independente da escala e da grandeza de projetos, hoje, se nascem hoje ou se adaptam, eles são obrigados a aderir a essa agenda de uma forma da sustentabilidade dentro da agenda climática global, ou seja, com o mínimo possível de emissões de gases de efeito estufa, porque estamos chegando num momento insustentável. Belém, com 1,5 graus médio de aumento desse calor, eu posso te dizer que não vai ter habitantes aqui por volta de 2070, 2080, é inabitável, André.